Fala aí, eu sou a Isa do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre circuito de uma malha. Para começar, a gente precisa entender o que é uma malha. Bem, uma malha é um percurso fechado que a gente vai percorrer calculando as diferenças de potencial em cada um dos componentes. Aqui nesse caso eu vou percorrer essa malha do ponto A, chegando novamente no ponto A. Isso serve para calcular, por exemplo, a corrente I do meu circuito, ou a resistência R, ou qual for o que o problema estiver te pedindo. E como é que eu vou determinar o sentido dessa malha? Seria melhor um sentido horário ou um sentido anti-horário? A verdade é que tanto faz. Você pode escolher o circuito horário ou o anti-horário. O resultado vai ser o mesmo. Eu falei lá no começo que a gente precisa calcular as diferenças de potencial nos componentes. Então vamos começar estudando a regra das resistências. Vamos olhar aqui para esse trecho de sinal entre os terminais A e B. Aqui eu tenho uma resistência e uma corrente fluindo do ponto A para o ponto B. Eu sei que em uma resistência a diferença de potencial é igual a IR. Mas eu sei também que a diferença de potencial em A, na verdade, que o potencial em A é maior que o potencial em B. Então, se o meu percurso vai de A para B, eu vou ter uma queda de potencial, né? Então, essa minha diferença de potencial ela vai ser negativa e igual a IR em módulo. Agora, se eu estou indo de B para A, essa minha diferença de potencial vai ser positiva e igual a IR em módulo. Vamos olhar agora para a regra das fontes. Eu tenho novamente um trecho de sinal entre os terminais A e B, e aí agora eu tenho uma fonte. O terminal negativo dessa minha fonte está ligado no ponto A e o positivo ligado no ponto B. Então vamos lá. Se o meu percurso sai de A para B, eu vou ganhar potencial. Então a minha diferença de potencial vai ser positiva. E se eu for de B para A minha diferença de potencial vai ser negativa, já que eu vou perder potencial. E aí agora eu vou resumir isso tudo no que eu chamo de regra das malhas. Bem, o que é a regra das malhas? Eu vou fazer esse percurso que eu falei lá no comecinho, vou calcular as diferenças de potencial e a regra das malhas nos diz que a soma das diferenças de potencial ao longo da malha tem que ser igual a zero. Isso faz sentido porque a gente está saindo de um ponto e chegando nesse mesmo ponto. Ou seja, a diferença de potencial entre o ponto de partida e o de chegada é zero. Bem, agora que a gente já está craque, já sabe analisar um circuito, vamos fazer esse exemplo aqui. Digamos que eu queira calcular a corrente I nesse circuito. Bem, a gente vai usar as três regras que a gente acabou de aprender. Digamos que eu vá sair aqui do ponto A. Entre os terminais A e B, eu tenho uma fonte, né? E aí, como eu estou indo de A para B, de acordo com o meu percurso, eu tenho uma diferença positiva de potencial. E agora de B para A? Bem, meu percurso está no mesmo sentido da fonte, então eu vou perder potencial na resistência. Isso significa que a minha diferença de potencial vai ser menos IR. E aí eu uso a regra das malhas e igualo isso a zero. Vou passar esse termo para o lado de cá. Vou ficar que a minha força eletromotriz é igual a IR. E a resistência que eu queria calcular, e a corrente que eu queria calcular vai ser dada por a força eletromotriz sobre R. Entenderam? Bem, e é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.